Meus amores! Como estão vocês hoje? Espero que estejam bem na companhia da sua família, dos coleguinhas e do nosso querido amigo Jesus. E aí, prontos para ouvir mais uma parábola que Jesus contou? Prontos para ouvir mais essa história que Jesus trouxe para nós, para nos ensinar? Bom, hoje a professora Esther trouxe a parábola de Jesus, a parábola do credor incompassível. Vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar com essa parábola? Essa história que Jesus contou, crianças, está aqui no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21. Então, aqui Jesus começa bem assim a história. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, crianças, era um dos discípulos de Jesus. Ele era muito iracundo. Ele gostava de resolver tudo na base da espada e da porrada. Então, ele foi e perguntou para Jesus: Mestre, quer dizer que se eu perdoar meu irmão só 7 vezes tá bom? Porque pela lei de Moisés, se você perdoasse uma pessoa 7 vezes, beleza. A partir das 7 vezes, se a pessoa continuasse irritando, era olho por olho, dente por dente. Era porrada, pancada e pau que voava. Vamos partir para a briga. Mas Jesus falou para ele: 70 vezes 7. Você sabe quanto que é 70 vezes 7, crianças? Vamos para a matemática? 490 vezes. Já pensou uma pessoa te bater 490 vezes no dia, te xingar 490 vezes no dia e você ter que perdoar? Será que Jesus estava querendo que Pedro fizesse conta lá e ao invés de contar quantas vezes perdoa, contar até 10 antes de brigar? Não, Jesus estava querendo ensinar para Pedro sobre como nós devemos tratar as pessoas. E aí, no versículo 23, ele dá continuidade. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, Jesus contou para eles que o rei, falou assim: hoje deixa eu ver quanto é que me devem. E chamou lá os seus servos: pega lá meu livro de registro, para mim saber quantas pessoas me devem e quanto deve. E aí os seus servos foram e pegaram os livros. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Se nós fôssemos colocar, crianças, em moeda de hoje, esses 10.000 talentos que esse homem estava devendo para o rei, significaria hoje por volta de 5 milhões de reais. Já pensou o que você faz hoje com 5 milhões de reais? Você está milionário, né? 5 milhões de milionário. Olha, dá para você comprar uma casa, uma fazenda, carros, uma mansão, muita coisa. E aí ele mandou chamar esse servo. E esse servo foi e falou para ele, está escrito bem assim, não tendo, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Aí o rei falou: vai, vende tudo que você tem e seus filhos, sua mulher, tudo, e trata de me pagar. Mas aquele servo, o que ele fez? Então o servo, prostando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, que tudo te pagarei. Eu não tenho condição de pagar agora. Sê paciente. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e lhe perdoou a dívida. Já pensou, crianças, que rei bondoso?
O rei falou bem assim, não, tá bom. Viu que ele não tinha condição de pagar, falou, hoje eu tô no bom dia, eu vou perdoar a sua dívida, vai em paz. E aí, aquele servo saiu todo feliz, porque o rei tinha lhe perdoado uma dívida tão alta, tão grande que ele tinha. E ele foi embora. Só que quando aquele servo foi embora, que ele lá ia pelo caminho todo feliz, ele encontrou um conservo dele, que era servo do rei, mas que era servo dele também. E aí, olha só o que fala aqui na Bíblia. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-lhe pelo pescoço, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, aquele homem que tinha sido perdoado 5 milhões de reais, encontrou um conservo dele que devia simplesmente 500 reais. O que a gente faz com 500 reais hoje, crianças? Vai levar a mamãe e o papai, vai lá no supermercado fazer a compra e olhe lá se dá para fazer a compra do mês com 500 reais. O que você compra com 500 reais? Se você quer um tênis de marca boa, vai lá o valor de um tênis. Um par de roupa, vai lá o dinheiro. Então, olha só a comparação de 5 milhões para 500 reais. Mas ele não quis saber. E ele lá, me paga, me paga. Eu quero receber meu dinheiro. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ele não quero saber, guarda, prende esse homem aqui que esse ladrão não quer me pagar, tá me devendo. Então, o rei tinha tido misericórdia para com ele, mas ele não teve misericórdia para com o seu conservo. Só que os ajudantes do rei, os outros servos do rei, viu aquela situação, viu o que aquele homem tinha feito, que ele tinha sido perdoado, mas ele não quis perdoar. E aí, eles foram perante o rei e contaram para o rei. Eles ficaram tristes com o que aquele homem tinha feito. E eles foram e falaram para o rei. Então tá aqui, ó, no versículo 26. Então, ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Versículo 31. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então, os servos foram e contaram para o rei. Falou para esse senhor, o senhor não sabe o que acabou de acontecer. E o rei, sim, pois não, pode falar. Olha, sabe aquele homem que o senhor acabou de perdoar 5 milhões? Sim. Pois bem, o conservo dele está devendo só 500 reais para ele, pois ele não quis perdoar. Chamou os guardas e mandou prender até que ele pagasse a dívida. Ele o quê? Ele fez isso com ele? Fez. Manda chamar ele aqui de novo. E aí o rei mandou chamar aquele servo dele de novo na presença dele. E aí os seus servos foram chamar. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse a dívida. Então aquele rei falou bem assim: eu tive piedade e misericórdia de você e você não teve piedade e misericórdia do seu companheiro? Pois bem, agora, ó, prende ele.
e eu quero que você me pague toda a dívida. Se vira, agora você vai pagar. Você não teve misericórdia do seu companheiro. E aí, quando aquele homem caiu em si, não tinha mais como reclamar, porque ele tinha sido perdoado na sua dívida, mas ele não quis perdoar aquele que devia bem pouco para eles. Então, com isso, crianças, Jesus, ele quis ensinar-nos uma lição. Com quem vocês acham que aquele servo se parece? Quem vocês acham que Jesus estava colocando no lugar daquele servo? Aquele servo, crianças, significa eu e você. Isso mesmo, eu e você. Porque assim como aquele escravo devia muito dinheiro, aquele servo, nós também devemos muito para Deus. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Nós somos pecadores. Só que nós não temos como pagar essa tão grande dívida para com Deus. Então, aquele rei, quem é que ele representa hoje para nós? Aquele rei representa Deus na nossa vida. E nós temos essa grande dívida para com Deus. A dívida do nosso pecado. Como é que nós podemos pagar o nosso pecado? Essa tão grande dívida para com Deus? Não tem como. É uma dívida incalculável. Mas Deus foi misericordioso conosco, assim como aquele rei foi misericordioso para com o seu conservo. Ele fez o quê? Ele nos deu Jesus, para que através da sua morte lá na cruz, ele levasse sobre si todos os nossos pecados e nos perdoasse. Então Deus, no seu infinito amor, ele nos enviou Jesus, nos deu a dívida nossa do nosso pecado já foi paga através de nós crermos que Jesus é o único capaz de nos perdoar. Aí, no versículo 35, está escrito bem assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se de íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Então tá aqui. Assim como Deus, através de Jesus, me perdoa, Ele também quer que nós perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. Aquele coleguinha que me xinga de palavrão, aquele coleguinha que pratica bullying comigo, a professora que às vezes não tá no bom dia e me dá uma bronca e todo mundo às vezes ri da minha cara. Às vezes eu desobedeço a mãe, aí a mãe me dá umas varada na perna, ou então me deixa de castigo e eu acho ruim. Aí eu às vezes fico com bronca da mamãe, não pode, porque a mamãe só vai corrigir quando estiver precisando. E eu vou internalizando essas mágoas dentro do meu coração. Eu não perdoo. Como é que eu posso não perdoar o erro do meu amiguinho, o erro que o outro pratica comigo, se Deus, através de Jesus, me perdoou? Eu tenho que perdoar, sim. Eu vou trazer para o cotidiano de vocês, de forma prática, essa parábola para vocês entenderem. Digamos que, vou colocar aqui o nome do menino, o Alfredo. O Alfredo, ele tá lá, brincando com o estilingue dele. Aí ele viu um pardalzinho na árvore. E ele queria acertar o pardal, apesar de ser errado querer acertar o pardal. E ele tá lá 1, 2, 3 vezes seu estilingue e nada de acertar o pardal. Aí, na 4ª vez que ele foi, ele deu aquela esticada no estilingue e ele não viu que estava perto da casa do seu Lima, da dona Wanda. E paf! A pedrada acertou a vidraça do seu Lima. E o seu Lima não estava em casa, mas quem estava em casa? A dona Wanda. E ele, ai meu Deus. E aí a dona Wanda, quando viu, ela estava lá no quintal, estendendo roupa no varal. Quando ela viu a vidraça quebrada, ela, meu Deus.
E aí o Alfredo, ai, dona Wanda, me desculpa que eu tava tentando acertar o pardal com o estilingue e acertei a sua vidraça. Ela não é certo o que você tá fazendo, né, Alfredo? Tentar matar o passarinho, a criatura de Deus? Não pode. E agora, antes que o seu Lima chegue, antes que o meu marido chegue, eu vou ter que dar um jeito de consertar essa vidraça. E ele, ai, dona Wanda, a senhora vai consertar? Me desculpa, quanto é que fica? Ela, eu acho que deve ficar por volta dos R$ 20, um vidro novo. Ele, nossa, mas eu não tenho esse dinheiro, eu mal tenho R$ 2, dona Wanda, como é que eu vou fazer? A senhora pode trocar que eu vou dar um jeito de juntar o dinheiro e depois eu vou pagando a senhora aos poucos com a minha mesada que a minha mamãe dá. Ela, olha, Alfredo, eu vi que você não fez por querer. Eu vou te perdoar dessa vez. Pode deixar que eu pago e vou colocar outra vidraça na minha janela. Mas que não se repita, não faça isso mais. E o Alfredo saiu todo aliviado. Ai, obrigada, dona Wanda, pela senhora ter me perdoado. E aí foi para casa. Olha, quando ele estava chegando em casa, ele escutou o barulho assim, pá! Aquele estouro. O que aconteceu? A irmãzinha dele, a Ruth, estava brincando com o seu balão de ar. E ela, brincando, jogando o balão para cima, o balão estourou. Ah, mas quando o Alfredo viu aquilo, falou bem assim, Ruth, o que você fez? Ela, ai, Alfredo, me desculpe, eu tava brincando com o seu balão, tava jogando ele pra cima, mas ele caiu numa ponta de prego e furou, estourou, me desculpa, eu não fiz por querer, que eu só queria brincar com o balão. Ele, não quero saber, eu quero outro balão. Dá um jeito, se vira e me dá outro balão. Ela, mas e quanto é que custa? Ele, ó, custa R$ 2. Ela, ai, mas eu só tenho 50 centavos. Ele, ó, então você me dá os 50 centavos, mas fica sabendo, você ainda tá me devendo 1,50. Não quero saber. Eu quero outro balão. E aí a Ruth foi chorando pra dentro. E nisso, a dona Wanda, né, que era a vizinha, ela olhou por cima da cerca do quintal e falou, o que tá acontecendo, Ruth? Ela, ai, é que eu estourei o balão do Alfredo sem querer. Ele agora quer que eu pague o balão dele, mas eu não tenho dinheiro todo. Ele falou que eu tenho que me virar e tenho que pagar a dona Wanda. Dona Wanda, o quê? O Alfredo fez isso? Aí ela, Alfredo, vem aqui um pouquinho fazendo favor. Aí Alfredo, pois não, dona Wanda. Ele, ó, eu tinha falado pra você que eu ia trocar o vidro da minha janela e eu ia pagar. Não vou mais não, porque se você não tem compaixão com a tua irmãzinha, então eu também não vou ter com você. Ó, vou trocar o vidro, não sei como, mas você me trata de trazer o dinheiro pra mim. Não quero saber. Aí já era tarde demais. O Alfredo viu que o quanto que ele tinha errado, porque a dona Wanda tinha perdoado ele, mas ele não tinha perdoado a sua irmã. Entenderam, crianças? Como que é sério você não liberar o perdão? Como nós devemos perdoar uns aos outros? Olha só, no livro de Efésios, no capítulo 4 e o versículo 32, está escrito bem assim, ó. Antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, assim como Deus nos perdoou, nós devemos também perdoar a quem nos tem ofendido, a quem nos fez mal. Então, crianças, com essa parábola, Jesus quis não só que Pedro entendesse o valor do perdão, como ele quer também que nós entendamos. E outra coisa, quando você fica com mágoa no coração de alguém, às vezes a pessoa nem sabe que você tá com raiva dela, que tá chateado com ela. Isso só faz mal para você mesmo, não faz mal para o outro. Então, a Bíblia também no livro de Provérbios fala que a dor da alma é a podridão dos ossos. Aí você vai só colocando sentimento ruim, só mágoa, raiva do seu coleguinha para dentro, e sabe o que acontece? Quem acaba adoecendo é você. Você fica aquela pessoa mal-humorada, uma
pessoa que ninguém suporta, mas por quê? Porque você não tem a capacidade de perdoar. Então eu espero, crianças, que assim como Pedro aprendeu a lição, assim como o Alfredo aprendeu a lição, que você também aprenda a lição e perdoe a quem te tem ofendido, porque isso é mandamento de Jesus. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa parábola de Jesus. Eu aguardo vocês na próxima. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comenta. Passa para o seu coleguinha que às vezes é iracundo, que gosta de resolver tudo na base da briga, da porrada. Mostra para ele que você tem Jesus no coração e que você tem um coração perdoador. Beijo da professora Esther.